Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um estudo de caso do Mapa Capra. Se você é amante de astrologia, de constelação familiar ou de eneagrama, seja bem-vindo, porque o objetivo deste material é trazer como eu, através do Mapa Capra, faço o atendimento dos meus clientes, misturando esses conhecimentos, trazendo mais elucidações. O grande objetivo do Mapa Capra é dar informação, apresentar direções e trazer soluções. Sendo que a constelação familiar, ela sempre é aplicada, claro, que dentro desse método que eu estou apresentando para vocês, nós não aplicaremos a própria constelação, mas aqui dá para ter um entendimento como que as três consciências, né, estão envolvidas dentro desse atendimento: consciência individual, através do eneagrama, consciência coletiva, através da constelação familiar, e a consciência universal, através do mapa astrológico. Eu vou dividir minha tela com vocês, então, para nós irmos para mais este estudo de caso. Neste estudo de caso, em especial, nós vamos encontrar aqui um, uma consulente, né? Ela já fez esse atendimento comigo, e claro que está aqui resguardados os dados dela, para que não apareça. E da nossa avaliação do teste de eneagrama, ela é um tipo 6 de eneagrama. Bem, começamos justamente com o eneagrama, para ter essa visão de como que ela enxerga o mundo. Para mim, o eneagrama, como ferramenta de autoconhecimento, é a ferramenta mais completa que existe. Claro que quando nós vamos para a astrologia, é absurdamente mais profundo. Mas, como nós entendemos que nem todas as pessoas estão aptas, adeptas, né, a estudarem tanto astrologia, para terem tanto autoconhecimento neste nível, o Eneagrama se torna, para mim, a principal ferramenta de autocontrole, de autoconhecimento, para pessoas que não são estudiosos da astrologia. No Eneagrama, nós entendemos que dentro dos 9 perfis, existem 9 maneiras das pessoas se comportarem, delas se relacionarem com o mundo. Eu costumo dizer, são 7 lentes, são 9 lentes de vida, ou seja, 9 formas diferentes de enxergar o mundo. Então, essas pessoas se comportam desta forma, dentro das maneiras que elas se comportam dentro do seu enetipo. Existem revelações de que quando essa pessoa está em equilíbrio, em harmonia, ela tem um modus operandi aprimorado. Então ela pega todas as qualidades do arquétipo dela, ela consegue alcançar mais qualidades de um outro arquétipo, mas nunca muda o seu próprio arquétipo, não há mudança. E quando está em desequilíbrio, acontece o inverso. Nós também vemos as questões ligadas às asas. Então é bem interessante para a avaliação do Eneagrama nós trazemos esses entendimentos de como que isso está funcionando. Vou trazer aqui para vocês, então, a avaliação desta consulente. Ela é um tipo 6 de Eneagrama. O 6 no Eneagrama, ele tem como um singelo apelido, é o questionador. Para o 6 de Eneagrama, esse comportamento é muito forte desse indivíduo. Nós poderíamos dizer que, por comparação, seria São Tomé, lá dos 12 apóstolos. Quem era São Tomé nessa história toda? Aquele que duvidava de tudo, aquele que questionava tudo. Como o tipo 6, ele está naquela tríade das pessoas que têm uma energia mais mental, são pessoas extremamente racionais, elas estão exatamente no centro da energia mental, entre os 5 e entre os 7. Isso representa que são as pessoas mais mentais de todos os 9 comportamentos. São pessoas tão mentais que, para tomar as decisões da vida, elas pensam e pensam muito. Como são muito analíticas, são excelentes resolvedoras de problemas, principalmente no que se dá em encontrar soluções para os outros, na vida dos outros. Nós percebemos que o tipo 6, para tomar uma decisão, avalia muito as consequências, principalmente as negativas, daquilo que pode vir a acontecer de acordo com a tomada de decisão que está se prontificando a ter. O problema é que este tipo do eneagrama pensa 1, 2, 3, 5, pensa tanto que entra numa espiral, né, de pensamento que o leva para o seu vício emocional, que é o medo. Então, fica muito fortemente atrelado à inação.
são mega inteligentes, são super inteligentes, pegam as coisas no ar, aprendem muito rapidamente, têm uma necessidade incrível de entender as coisas, por isso que são questionadores, porque elas não vão aceitar aquilo que é dito para elas assim tão facilmente. Elas querem argumentar, elas querem perguntar, elas querem que quem está dando uma informação para ela seja revestido de autoridade. Inclusive, uma das questões do tipo 6 de Eneagrama é que ele tem conflito de autoridade. Então, são pessoas que naturalmente, olha só, naturalmente questionam as autoridades. Quem é a primeira autoridade das nossas vidas? Quem são? Pai e mãe. Então, são pessoas que naturalmente já começam na vinda para este mundo com problemas sistêmicos. Vem questionando a autoridade dos pais. E a autoridade, nesse sentido, é quem são vocês, que moral vocês têm para dizer para mim o que eu preciso fazer? Olha como funciona na cabeça dele. Quer dizer, alguém que tem nessa cadeia de comando, nessa hierarquia, um estado superior a ele, há sempre esse tipo de questionamento. Quem é você, internamente, para dizer para mim o que eu tenho que fazer? E como são pessoas muito inteligentes, muito perspicazes, vão buscar informação. Quando aparecem os questionamentos, essas pessoas têm uma tendência a querer, através das suas questões, derrubar, né, os interlocutores. Dessa maneira, quebrar, de alguma forma, aqueles que, de alguma forma, querem impor autoridade sobre eles. Por isso, são pessoas extremamente desconfiadas, né, desconfiadas do mundo. Neste momento, o que eu percebo sempre dos 6 é que eles andam meio sozinhos, né? E para tomar decisões, para ir para a vida, eles precisam aprender a confiar nas pessoas, pelo menos a confiar em uma grande pessoa. Todas as vezes que eu pego o tipo 6 de Eneagrama para fazer esse trabalho aqui, eu sempre digo, caramba, você precisa de um mentor. Você precisa acreditar em alguém, alguém que realmente transmita essa confiabilidade, que te dê confiança, para que você possa acreditar, através do filtro que essa pessoa tem de vida, das decisões que você está tomando. Porque senão você vai ser um eterno amedrontado, perdendo sempre grandes oportunidades de agir diante das questões da tua vida. Quando não um mentor, talvez um grande parceiro, uma grande parceira, uma grande pessoa que realmente você possa confiar. São pessoas que têm uma capacidade absurda de conduzir as outras pessoas. Então, são excelentes gerentes, excelentes diretores, excelentes condutores, excelentes coaches, excelentes terapeutas. O grande problema está que eles não conseguem fazer o mesmo para com eles. Para com eles, eles são muito exigentes, assim como são exigentes com as outras pessoas, mas ficam nesse ato da mente e dentro dessa emoção ligada ao medo não conseguem agir. Então, como que está aqui esse mapa de um tipo 6 de Eneagrama, né, que tem essa visão de mundo que muitas vezes o amedronta para ir para a vida? Bem, a gente já vai logo de cara encontrando, né, o Sol, vai representar aquela energia interior, o masculino desse consulente, vai representar o pai desse consulente, onde que a vida é importante, onde que está o brilho, né, onde que existe uma qualidade de aonde a vida é muito importante para mim. Posicionado dentro da casa 5, a casa das crianças, dos filhos, da criatividade, a casa do prazer, uma casa análoga a leão, quer dizer, do desfrutar da vida. Então, é uma casa análoga à criatividade, a nossa criança interior. Então, uma das coisas que vai ser muito importante para esta pessoa é trabalhar com a sua própria criatividade. Vai amar provavelmente o trato com crianças, vai ter um magnetismo com crianças, vai querer trabalhar com questões ligadas aonde possa expressar ou arte, tudo aquilo que está análogo à casa 5 de Leão, ou a crianças. E nesse caso, nós podemos ir também para tudo que se dá em termos de criatividade. Como o tipo 6 ele faz uma asinha com o 7, e o 7 ele é extremamente criativo, né? São pessoas joviais, são pessoas que têm uma alegria de viver muito grande. Este é um 6 já meio diferentão, ele já não fica muito na zona do medo, não. Ele já vai mais perto, né,
deste 7 de Eneagrama, tem uma asinha ali que o ajuda numa dessa, a, em termos de equilíbrio, ter uma vida um pouquinho mais prazerosa, porque a tendência do tipo 6 é viver uma vida de muitas restrições. Esse mesmo Sol, né, que representa o pai, né, o nosso masculino, pode representar um pai brincalhão, ou um pai que nesse caso pode ser fujão, no sentido de um pai que gostava demais dos prazeres da vida, né? Gostava das alegrias da vida, né? Gostava, inclusive, de crianças, né? Mas um pai que talvez estivesse até mesmo infantilizado, entre tantas coisas que nós podemos observar da posição deste Sol na casa 5. Ao mesmo tempo que esse mesmo Sol está no signo de Libra, um signo de elemento ar, que representa as ideias, os pensamentos, né? Traduzido através do seu arquétipo, a balança, o equilíbrio nas trocas, né? O equilíbrio com as pessoas, fala de relacionamentos. Então, traz uma necessidade de sempre estar olhando para o outro, sempre se pesando, sempre se comparando com relação aos outros, onde o outro se torna muito importante. O tipo 6 de Enneagrama tem uma qualidade, gente, que é incrível, que é o seu espírito de cooperação em grupo. Ele ama pertencer a grupos. E ele ama ser chamado de fiel. Ele é intitulado o fiel do Eneagrama. Por quê? Porque ele dá a sua fidelidade para os grupos de pessoas que ele pertence. Então, os outros são muito importantes para ele. Então, não é à toa que este Sol está posicionado aqui no signo de Libra, como que os outros são muito importantes na vida dessa pessoa. Como todo libriano, uma das características principais do librianos, se cobram muito. Librianos, literalmente, pisam em ovos, né? O sentido de pisar em ovos é sempre cuidando na relação dos outros, se sentindo julgado o tempo todo, a balança. O que o 6 sofre um monte dentro da sua vida, do seu coração? Sentimentos de julgamento. Qual que é o grande problema do 6? O grande problema do 6 é que ele está o tempo todo cuidando dos próprios comportamentos. Quando alguém chama a atenção dele, ele não sabe lidar com isso. Libra é exatamente assim. Libra não sabe corresponder àquilo que se chama de feedback. Um feedback positivo para um libriano caramba, é um açoitamento, é algo muito difícil para ele lidar. Ele não sabe lidar com a crítica. Todo libriano não sabe lidar com a crítica. Por quê? Porque o tempo todo está cuidando para não escorregar, para não tropeçar, para não decepcionar alguém. E quando alguém lhe chama a atenção, é porque por algum motivo, de alguma forma, alguma coisa não foi vista por ele. Então, ele não sabe lidar com isso. Então, esse é um lado 6 de Eneagrama. Por exemplo, ele sempre está questionando. Antes que uma pessoa o acuse de algo, ele já sai atacando, já sai acusando, já sai atacando. Eu chamo carinhosamente os tipo 6 de Eneagrama dentro dessa função do atacar, porque eles têm uma qualidade dentro deste medo. Quando eles são acuados diante da vida, quando eles são pressionados, eles têm duas formas de reagir, ligado à fobia, ligado aos medos que eles sentem. Eles são fóbicos ou contrafóbicos. Fóbicos, eles recuam e literalmente se escondem embaixo das cobertas. Mas o contrafóbico é inverso. Quando ele é atacado, ele ataca também. Chamo carinhosamente de efeito Pincher. O que é o efeito Pincher? Aquele irmãozinho que é pequenininho, que é frágil, e ele sabe da fragilidade dele. Então, quando ele sente a possibilidade de ser atacado, ele já sai atacando. Aí a gente pensa assim, nossa, com todo esse tamanho, bravo desse jeito? Pois é. É mais ou menos assim que acontece com o tipo 6 de Eneagrama. Muitas vezes ele sai atacando, argumentando, colocando muita informação, de alguma forma querendo desconstruir aquilo que está vindo daquela outra pessoa. Lembra que eu falei que tem um conflito com a autoridade? O que isso representa em tantas coisas? Quando alguém chega e fala alguma coisa para ele, ele começa a indagar, começa a questionar, começa a pôr cartas na mesa, começa de alguma forma a se defender atacando. E aí nós vemos essa sofrência muitas vezes que existe, né, nesse desvio comportamental dos librianos, que é não saber lidar com a crítica. O feminino, a mãe, a intuição, aonde a vida é nutrida, aonde nós encontramos a mãe deste indivíduo, está dentro da casa 8, posicionado no signo de Capricórnio. Bom, o que a casa 8 representa? Uma casa análoga ao signo
de Escorpião, fala de sexualidade, de intimidade, fala das emoções mais profundas, né? Porque Escorpião é signo de água, essa é uma casa de água, né? De elemento fixo, que vai lá para as profundezas. Aliás, fixo, que vai lá para as profundezas, né? Escorpianinas, quer dizer, tudo que tem aqui dentro da casa 8 é emoção profunda, é sentimento profundo. Então, nós já vemos dentro do arquétipo do 6 do Eneagrama, as emoções profundas desse indivíduo. Caramba, eu considero o arquétipo mais difícil que existe, porque é uma guerra mental muito grande o tempo todo. Uma atividade mental muito grande o tempo todo, que afasta essa pessoa dela mesma, afasta muitas vezes pessoas que ela ama, porque é uma dúvida interna dentro de si. E então, nós vemos essas emoções. A lua já é água, já é emoção. Dentro de uma casa 8, que é uma casa profunda, então é um indivíduo que vai apresentar aqui as suas emoções de forma profunda. Vai falar, então, que a mãe, dentro dessa característica, é uma pessoa que tem muitos segredos, porque a casa 8 é uma casa de segredo. São segredos que podem ser ligados a próprias questões da sexualidade, dos valores, porque a casa 8 é a casa dos valores compartilhados, então podem haver segredos ligados aos valores que são compartilhados, talvez, sei lá, fruto do casamento, da herança, né, do dinheiro que vem de fora, alguma coisa do gênero. Quando nós vemos a lua dentro da casa 8, as questões sexuais da mãe, né, então pode ser profundas, ela pode ter lá algumas questões que ela sempre escondeu, nunca ficou à vista, à mostra de todo mundo. E aí é claro que isso vai trazendo as lealdades sistêmicas, né? Isso vai repercutindo na vida deste consulente uma lealdade aos padrões de comportamento, tanto de pai quanto de mãe, e é claro, de toda a ancestralidade. Mas da mãe, propriamente dito, vem uma herança ligada à profundidade das suas emoções. E, ao mesmo tempo, essa mesma lua que está posicionada no signo de Capricórnio, signo do elemento terra, né, que fala da frieza, da dureza dos capricornianos, no sentido que eles buscam de todas as formas possíveis suprimir as emoções, porque o objetivo de Capricórnio é subir a montanha da vida, né, escalar o resultado da carreira, da profissão. Então imagina assim, uma montanha, quando é muito, mas muito alta, o que ela tem lá na ponta dela? Tem terra. Aliás, tem terra não, tem pedra. Quando cai a água na pedra, o que acontece? Escorre, não permanece. Qual que é a água que permanece no topo da montanha? É a água solidificada, é gelo. É quando nós vemos, então, nas imensas montanhas do mundo, que lá no picozinho, lá no cume, tem gelo. Então, Capricórnio representa esse ser duro, né? Com essa lua aqui, talvez a dureza das emoções. São indivíduos, então, altamente controladores. Quem tem lua em Capricórnio são pessoas controladoras, querem controlar as emoções, querem controlar as pessoas, querem controlar os resultados, querem controlar tudo na vida, porque tem um estigma, tem um sentimento que a vida não é fácil, que a vida é dura. Conheço pessoas dentro desse instinto assim que, caramba, elas, dentro do seu ambiente de trabalho, muitas vezes são pessoas bastante atritantes, né? Porque tem uma certa dureza, não tem muita sutileza, não. Muitas vezes querem controlar tudo. No relacionamento, na família, querem ser extremamente controladoras. Então, tem esse sentimento da dureza da vida. São pessoas que têm dificuldade de se emocionar, de se entregar às emoções, são pessoas assim, que de alguma forma refutam as emoções, ficam naquela dureza, naquela firmeza, de que assim, eu não posso ser mole, porque a vida é dura para quem é mole, quem tem lua em Capricórnio é mais ou menos assim. Que vai representar também que a mãe, para este indivíduo, foi uma mãe muito exigente, muito cobradora. Enquanto que o pai poderia dizer assim, mais brincalhão, mais solto, nessa alegria, né? Mais de casa 5, né, de criança, ou até mesmo de Libra, né, mais equilibrado. A mãe não, a mãe aqui já apresenta a dureza da vida. Talvez, né, talvez a mãe possa inclusive ser, né, dentro do relacionamento dos pais, a pessoa da energia masculina. Pode ser que seja, né, pelo tamanho da força que tem tanto a casa 8, que representa Escorpião, quanto o próprio signo, né, de Capricórnio, que está aqui. Numa análise assim ampla e geralzona do mapa, nós vamos então percebendo a família, a hereditariedade, né, desta pessoa.
Então, por exemplo, das questões sistêmicas familiares, nós vamos percebendo, a casa 4 vai representar, estando regida pelo signo de Virgem, que a família é uma família muito metódica, muito organizada, muito disciplinada. E não é à toa que o indivíduo vira um 6, né? Quer dizer, não é à toa, não. Ele veio para ser um 6. Mas não é à toa que esse 6 ele se solidifica no seu comportamento dentro da família, muito metódica, muito organizada. Então, assim, aprendeu desde cedo essa coisa, né, de ser metódico, de ser disciplinado, de ser organizado, de ser exigente, né? Uma família que pode representar, assim, muito trabalho. E quando nós enxergamos planetas pessoais, né, aqui nós temos Marte e temos Vênus. Pô, Marte representando a ação, né, a coragem, a luta, a batalha, a guerra, pode trazer, então, aspectos de uma família cujo entendimento para esse consulente é mais ou menos o seguinte: na minha vida, na minha família, eu aprendi que a vida é uma batalha, é um empreendimento de batalha. Matar ou morrer. E é lutar, lutar e lutar muito para ter as coisas. Apesar de que esse Marte pode trazer muitos conflitos no ambiente familiar, muitas brigas, também tem Vênus. E Vênus fala o quê? Fala da beleza, fala do amor, fala da compaixão. Então, ao mesmo tempo que existe toda essa confusão marciana, tem toda essa beleza, né, venusiana, que fala do amor, da compaixão, do carinho. Então, eles se matavam de brigar na família, mas se amavam ao mesmo tempo, com todo esse rigor virginiano. É claro que isso vai trazendo questões comportamentais que podem, né, com algumas pessoas em específico, trazer afastamentos, que é bem o caso desses 6, que ele acaba se afastando de algumas pessoas, devido às suas crises ligadas, né, aos conflitos de autoridade, dizendo assim, não, isso não serve para mim, mas, ao mesmo tempo, muito amor é envolvido com estas ou com outras pessoas dentro da própria família. Das questões gerais ligadas, né, ao karma, o que, que essa pessoa vê, viver de uma consciência mais ampliada, a gente vê através de Saturno a percepção do karma. Na casa 6, que fala de trabalho, que fala de disciplina, que fala dos compromissos que nós assumimos com o mundo, com as pessoas, aquilo que nós temos obrigação de fazer todo dia, aquilo que nós temos que ser organizados e metódicos, é a casa 6, análogo ao signo de Virgem, né? A gente vai percebendo, então, que o karma dessa pessoa vai estar ligado ao trabalho, à disciplina, à saúde. Pessoas que têm uma tendência muito grande a se, entre aspas, matar de trabalhar, para poder ter reconhecimento, para poder se sentir valorizado. O problema é que Saturno colocado aqui traz o karma ligado ao trabalho extenuante, são workaholics que, caramba, nunca conseguem chegar nesse status de reconhecimento que gostaria, nem no status do reconhecimento da validação do que são, do que fazem, né? Nem do status da validação do financeiro. Então, se sentem muito injustiçados ao longo da vida, porque nunca conseguem alcançar aquilo que gostariam. Claro que tem pensamentos grandes por trás disso, mas fica então aqui as lições do próprio Saturno, dizendo mais ou menos assim: olha, as tuas obrigações não estão vinculadas somente ao trabalho, você tem que aprender a ter disciplina, a distribuir o teu tempo, saúde e bem-estar. Pessoas que vão ter que aprender a fazer yoga, a fazer academia, a correr, a pedalar, a fazer o seu pilates, fazer a sua meditação, a trabalhar todo o seu bem-estar. Ainda mais que tem, da mesma forma, esse mesmo posicionamento em Escorpião. Quer dizer, Escorpião que fala da intimidade, que fala do desapego, que fala das emoções profundas, que fala de levar a sério as relações com as pessoas de intimidade, né, de cuidar do dinheiro que é dos outros, de cuidar de uma outra pessoa, vendo ela dentro da relação, né, se perdendo, se permitindo se perder dentro de uma relação. Então, muito importante avaliar isso como uma visão já mais cósmica, mais universal do que vem de lição para essas pessoas, para essa pessoa. O Quiron, que é a ferida da alma, na casa 1, né, uma casa análoga ao signo de Áries, vai representar que essa pessoa, sim, ela tem um certo medo, um certo receio, porque Áries é coragem, é destemor, né? Áries é individualista, né? Áries é autoconfiante. Agora, quando o Quirón está posicionado ali, todas as qualidades do signo da casa se perdem. Então representa que essa pessoa vai ter medo. Olha o medo aparecendo dentro do arquétipo da pessoa, confirmando
né, o arquétipo do enegrama dela. Quer dizer, Áries é corajoso, o que vai aparecer para ela? Temor. Áries individualista, o que vai aparecer para ela? A vontade de participar em grupos de pessoas. Áries é de ação, o que vai aparecer para ela? Estagnação. Quando nós vemos esse mesmo Quirón no signo de Gêmeos, e Gêmeos fala de comunicação, fala de mobilidade, fala de experimentar as coisas, fala de se mover, de viajar, de ir atrás, movimento de vida, propriamente dito. Fala também da relação com os irmãos, com os vizinhos, com os parentes, fala da própria comunicação. Vai trazer travas, então, aqui ligado a todos esses movimentos. Vai ter dificuldade de relacionamento com os irmãos, né? E aí vem, né, a falta de entendimento com os irmãos. Vai ter dificuldade de comunicação, daí essa pessoa funciona assim. O que as pessoas falam para ela, ela interpreta de um jeito, não foi aquilo que a pessoa falou. Quando ela fala alguma coisa, as pessoas interpretam de um jeito, não foi aquilo que ela falou. Nós vamos ver, então, que é uma pessoa que vai ter medo de se movimentar para a vida, e aí vem aquele 6 travadão, tem medo de fazer as coisas, tem medo de se lançar para a vida, tem medo de pegar o carro, botar na estrada e viajar, de fazer um novo curso, de fazer terapia, de falar, porque Gêmeos rege a comunicação, vai ter medo de falar, vai ter medo de se expressar. Então vai ser uma pessoa mais introspectiva. E aí a cura, né, para esta pessoa ao longo da vida é justamente trabalhar a ação de Áries, a coragem, o destemor, o movimento de Gêmeos, se lançar, ir para a vida, aprender a falar, aprender a pegar o carro, botar na estrada, fazer cursos, aprender com a vida, se movimentar com a vida. Os dois últimos posicionamentos para a gente analisar, a gente olha então para o Nó do Norte, que vai representar a missão de alma, que essa pessoa veio aprender ao longo desta encarnação, focada em Touro, questões ligadas à terra, matéria, dinheiro, bens, posses, propriedades, trabalho, quer dizer, uma pessoa que veio trabalhar na matéria, dar resultado, veio aprender a ser persistente, a ser insistente, qualidades taurinas, veio aprender a ser apegado, a cuidar de pessoas, a valorizar pessoas, né? Veio aprender o apego da matéria, trabalhar para conquistar as suas próprias coisas, a dar valor à própria vida, porque o Nó do Sul, do outro lado, está em Escorpião, vidas passadas, muitas perdas, muitos prejuízos, muita necessidade de aprender o desapego. Aprendeu, agora veio aprender a se apegar, é o inverso. Então, gente, olha que interessante, isso é um ato a ser desconstruído, porque eu vejo muito vídeo motivacional da galera seguindo pessoas dizendo assim, porque a vida você tem que trabalhar o desapego, você tem que ser desapegado, porque o mundo não é isso, o mundo não é matéria. Gente, mentira! Cada pessoa tem o seu destino dentro desse plano terreno. Essa pessoa aqui veio aprender a se apegar, não é desapegar, não. Então, esse discurso lindo, bonito do desapego é para quem veio aprender isso. Entendem que existe uma grande diferença? E aqui, posicionado esse Nó do Norte, finalzinho da casa 11, já posso considerar então casa 12, veio aprender as lições, né, de alguma forma piscianas. E aí fala de reconexão da alma, do espírito com o universo, com o todo. Veio aprender de alguma forma a se curar, a se trabalhar, a se libertar. Veio olhar o mundo de uma forma mais holística. Talvez as lições de Peixes aqui funcionam mais ou menos assim, ela unir as questões ligadas à expansão da consciência ao trabalho taurino, à realização na matéria. Então, é unir as duas coisas. Unir, talvez, o místico, o sagrado, a expansão da consciência, mas justamente juntamente com o trabalho na matéria, a realização, ou seja, vai ter que juntar as duas coisas dentro dessa grande lição a ser aprendida em termos de aprendizado através do Nó do Norte. E por último, para a gente fechar aqui, vamos falar da Lilith, a ferida da alma. A ferida da alma não, é quando nós temos um vazio da alma, mas ao mesmo tempo o conflito que vem junto. O vazio, assim, é aquilo que eu quero me preencher, aquele vazio que eu preciso muito. Em Touro, você é uma pessoa que vai ter o vazio dos resultados da matéria. Lembro que a gente percebe aqui Saturno na casa 6, questões ligadas a trabalho, falta de reconhecimento, e a pessoa vai se matar de trabalhar. Pois é, o vazio de Lilith aqui representa que é uma pessoa que tem o vazio de Touro.
ou seja, o vazio de dinheiro, bens, posses, propriedades, o apego, a matéria, né, os relacionamentos, as pessoas, mas vem o conflito de Lilith, aquele feminino ferido, aquele feminino feminista, tá ferido com relação ao masculino. Então, é conflito. Ao mesmo tempo, então, briga, luta, né, contra tudo aquilo que a matéria traz. Então, tipo assim, é contra, não se sente valorizado, se sente desvalorizado, então se torna insubmisso, insubordinado, não quer aceitar as condições da matéria, as condições do dinheiro, a escravidão do dinheiro, ter que trabalhar e fazer, quer dizer, vai ter que trabalhar a questão taurina como esse grande endividamento kármico. Da mesma forma, a Lilith posicionada dentro da casa 12, análogos assuntos de peixes, né? Tem essa vontade, esse vazio ligado à conexão de alma, de universo, de fé, de espiritualidade, né, de expansão de consciência, mas ao mesmo tempo tem muita luta, tem muita resistência, não quer, não aceita. Quando eu vejo esse tipo de posicionamento, como a Casa 12 fala de hospitais, fala de asilos, orfanatos, fala de presídios, eu vejo que essa pessoa tem um conflito muito grande com essas áreas, ou seja, vidas passadas ela pode ter morrido, né, abandonada num hospital, esquecida num asilo ou num orfanato. Pode ser muito traumático, né, essa experiência de um orfanato. Pode ser que ela tenha sido presa e aí tem um pavor terrível de cadeia, de prisão. Então, como foi uma morte trágica, ela se sentiu abandonada por Deus, pelo universo, pelas pessoas, pela humanidade. Então tem toda uma resistência internamente, tem toda uma cascadura que a limita de se lançar para a vida. Então aqui é necessário muitas terapêuticas para essa pessoa de reconexão com a espiritualidade. Eu indicaria, então, essa pessoa fazer, por exemplo, Vipassana, né, aqueles 10 dias de meditação em silêncio, né, a meditação budista. Eu indicaria para essa pessoa fazer aqueles retiros xamanistas, ayahuasca, né, e tudo que é tipo de reconexão com a espiritualidade dentro desses caminhos da cura, tudo aquilo que se faz de retiro, porque a Casa 12 ela fala dos retiros, né, da onde nós reencontramos aonde está a nossa alma, né? Onde nós curamos a nossa alma. Então, é necessário essa pessoa ter um encontro com Deus. Parte daqueles encontros, né, religiosos, né, da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, realmente um encontro com Deus, quer dizer, se reencontrar com o divino, com o universo, com o pertencimento, com fazendo parte deste todo. Claro que ao vermos os temas que a pessoa apresenta, fica ainda mais claro trazer a tradução dentro do mapa astrológico, juntamente com o seu arquétipo de enegrama, aonde que está a ferida, aonde que está a dor, como é que ela precisa lidar, né, com essas adversidades, com as suas questões comportamentais, emocionais, psicológicas, para que ela possa ter aqui, né, uma expansão de consciência com mais resultados, né, com coisas positivas para as suas vidas. Gostaram do conteúdo? Eu espero que sim. Se sim, vamos lá, deixa aí o like, deixa aí o seu joinha, deixe os seus comentários, faça suas perguntas, assim que possível, faço questão de estar respondendo a todos vocês. Um grande beijo do coração, nos vemos